Irmãos, nós já abordamos esse aspecto dos desgastes, e eu gostaria de rapidamente dizer que nós, como organizar uma palestra, ou uma mensagem, ou como falar, há alguns pontos fundamentais para que você e eu sejamos bem-sucedidos. Geralmente o orador, ele tem um tempo para o preparo da sua palestra e deve proceder de acordo com um método ou um método sistemático. Obviamente, aquela expressão, irmãos, eu não estava esperando, eu já falei isso também, como agora, mas graças a Deus que a gente leu um pouco e podemos desenvolver a nossa palestra a chegar aí num nível satisfatório. Deus nos dá oportunidades de falar de improviso. Sem dúvida alguma, eu creio na operação do Espírito Santo, mas sempre frisando naquela expressão: o Espírito Santo vos lembrará. E lá é uma situação de apelo. Então há oportunidades que nos vêm, mas cada um fala, a boca fala do que o coração está cheio, verdade? Agora, essa organização da palestra tem alguns pensamentos sobre ele. A primeira tarefa que temos ao ministrar a palavra é aquilo que disse agora há pouco: é definir o objetivo aonde se quer chegar, o alvo que você quer atingir. Segundo, você tem que respeitar o público. Vamos dizer que eu venha falar com crianças. Como é que eu devo proceder com crianças? Eu vou falar em assuntos que crianças nunca ouviram falar. Como vou adotar? Que linguagem eu vou adotar? Uma linguagem que a criança entende. Eu fui fazer o estudo crivo de um determinado companheiro há muitos anos atrás. Aí eu perguntei a ele: o senhor poderia me explicar o que é soterologia? Ele disse: não sei. Eu vou melhorar um pouco. Hamartologia? Não sei. Escatologia? Não sei. E arrumei tanta gira e eu não soube responder nenhuma. Até hoje, quando eu olho para aquele companheiro, eu falo: meu Deus do céu, dele eu tinha que cobrar. Agora, se eu chegar para uma criança, para um infante de 9, 10 anos, você pode me explicar o que é hamartologia? O que é isso de comer? Não vai saber, porque não estou. Hamartologia não é nada mais que estudar sobre a doutrina do pecado. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Escatologia é isso. Teologia, ensino acerca de Deus, e assim por diante. Então, preste sempre atenção. Fale de acordo com aqueles que estão te escutando, porque isso significa respeitar a pessoa que está te ouvindo. Você tem que se preocupar com isso. Então, se você vai falar a pastores, toma cuidado. O cabra já tem, que vem comendo cebola com tomate aí, tem experiência. Quando você vem com milho, ele já comeu cuscuz, já faz tempo que ele já comeu cuscuz. Então você tem que preocupar. Obviamente que isso é salutar, é maravilhoso e deve acontecer isso na nossa vida. Por isso precisamos do preparo. Por essa razão, se você ainda não faz parte do IBADEP, ainda não está fazendo seu curso teológico, faça-o. Muito bem. Agora, uma outra posição que você deve pensar é: você deve decidir a posição a adotar durante ou perante o tema. Dessa forma, você poderá encarar a dissertação de forma homogênea, quer dizer, começo, meio e fim. Eu estive pregando com o pastor Hércules há dias atrás lá no Paraguai, e preguei um assunto, me lembro se foi domingo à noite,
eu peguei 4 textos, Salmo 50, versículo 6, mas Deus é juiz. Depois peguei 1 João capítulo 2, versículo 1, temos um advogado junto com o Pai. Depois peguei Apocalipse 12, 10, o acusador dos irmãos. E peguei Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Quem é advogado ou está fazendo bacharelado em direito já sabe qual foi o tema da mensagem. Mas eu exemplifiquei como? Peguei uma cadeira e pedi que colocasse no meio. Coloquei todo mundo sentado lá. Na hora do apelo, pessoas aceitaram, enfim. Eu me preocupei. Eu não sou advogado, nem passei perto de faculdade para estudar sobre direito, mas já preguei algumas vezes essa mensagem em grandes congressos, e alguém chega: pastor, o senhor é advogado? Não sou advogado. Eu sou, mas aqui Deus dá graça, não é verdade? Deus dá graça. Eu estava agora, dias atrás, lá na concessionária, a moça falou: o senhor é advogado? Eu falei: bom, pode até parecer pinta de advogado, mas não sou advogado. A forma como você vai apresentar é a forma também que a pessoa vai receber e vai marcar. A mensagem tem que entrar, penetrar, para que lá fora, lá dentro de casa, ela possa surtir o efeito. Aliás, a Bíblia também diz sobre aquele que ouve: não sejamos como ouvintes esquecidos. Então, meus irmãos, organize-se. E isto aí, na prática, significa o quê? Primeiro, escolha um lugar agradável que lhe dê tranquilidade. Tenha o hábito de sempre ter uma caneta, lápis, papéis ou borracha junto contigo. Primeira coisa que você tem que decidir: o grande problema, em certo sentido, não é pregar, são as ideias. E há dias atrás eu mostrei o título de uma mensagem e o pastor se assustou. Ele falou: pastor Daniel, que título? Como é que poderia usar a palavra aqui? Que título em tese violento. Eu tenho certeza que você nunca ouviu uma mensagem com o título Fugindo do Chiqueiro. Já escutou, pastor? Deu no pendrive. Fugindo do Chiqueiro. Obviamente que a gente vai amenizar, o assunto vai mudar, porque lá pode dar problema. A verdade é que você tem que se preocupar. Tem gente que chega, irmão. Deu por dar com um obreiro pregar tempos atrás, e ele começou já de início: irmão, essa noite Jesus vai me usar tremendamente. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. E aí o pastorado falou: opa, é hoje. E não aconteceu nada. E durante a mensagem: Deus vai me usar, Deus vai me usar, eu sou chamado. Irmão, precisa fazer autoproclamação. Eu estou, você está, nós estamos ali para aleluia, para falar dele. Glória a Deus. Amém? Não preocupe-se com isso. Selecione as ideias mais interessantes. Isso se chama esboço. Anote. Crie o hábito de anotar. Crie uma estrutura das suas ideias a serem desenvolvidas, dispondo-a de forma lógica, coesa, para que os ouvintes percebam onde você quer chegar. Isso chama começo, meio e fim. É isso que fixa a mensagem no coração do ouvinte. Divida por tópicos. Por exemplo, irmão, é uma brincadeira que eu faço com os pastores da igreja presbiteriana e da igreja batista. O esboço do batista é 4 tópicos ou é 3? Porque o presbiteriano não sei, mas o presbiteriano é 3 e o batista é 4, ou o inverso. Agora, assembleano não.
Aí eu digo, os nossos tópicos são de 7, que é batisteriano. Nós sempre, quando vamos falar, irmão, temos 7 pontos para falar, 7 pontos de vitória, 7 disso, 7 daquilo, já notou isso? Isso se chama divisão de assuntos, aonde você quer chegar, né? Muito bem. Agora, como apresentar? Às vezes sobra minutos e falta mensagem, e outros são contrários, sobra mensagem e falta minutos. E a gente fica assim, ó: misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E aí eu levanto e falo, assim que Deus os abençoe, a gente fala assim, vai terminar. E não termina nunca. E ele vai rodeando para lá e vai para cá, vai para lá, e você não, já saturou. Mas tem outros, você diz, mas já parece, mas foi 45 minutos, foi 1 hora de estudo. Você quer escutar mais. Por quê? A pessoa estruturou a mensagem, não fica igual o cachorro que quer morder a ponta da cauda rodeando, não. Ele vai dando sequência lógica dentro da estrutura da sua palestra, da sua mensagem, e vai avançando e firmando. É a construção de um edifício. Isso é que é oratório, fundamentalmente assim. Então você tem que escolher as ideias, estruturar essa palestra em direção aos seus objetivos, calculando o tempo de duração da apresentação. Eu normalmente pergunto para o pastor se é um culto. Hoje está um pouco difícil. Quem prega por aí fora sabe do que eu vou dizer aqui. Está difícil, porque a igreja cresceu muito, há muita gente que canta, e tem grupos que vem que canta 2, 3, 4 hinos. Às vezes a direção do culto mandou cantar um hino, ele canta 2, estoura o tempo. E quando se dá a oportunidade para o pregador é 9h30. Aí não tem como, irmão, você pregar 5, 10 minutos uma mensagem, mas o povo já está cansado. Por que o Hércules mandou eu calar a boca? Ele fez sinal lá e mandou eu calar a boca, literalmente, irmão, vocês que não viram. Mas por que foi feito isso? Os irmãos mudar a posição, a corrente sanguínea liberar melhor, que estão sentados, e você conseguir captar a atenção por 40 minutos, tem que entender isso aí, irmãos? Então você tem que medir a quantidade. Por isso que quando termina a cantoria, que a gente chama, né? E que eu vejo que o tempo está estourado, eu falei, irmão, até que hora? Tem gente que fala, não, vai até a meia-noite. Aí não dá nada, que o povo está cansado. O desgraçado, desculpa a expressão, da festa é o pregador que foi embora. Não, ele estava vazio. Ele estava vazio, mas olha o horário. Você é pó e cinza, meu irmão. Nós somos pó, nós temos canseira. Trabalhamos o dia todo. Eu digo isso para o irmão. O irmão vem lá da igreja, lá do serviço, levantou 5 horas da manhã, preparou a marmita, foi ao serviço, corre em casa, toma um banho, vem rápido para a igreja, e você fica enrolando e o culto vai até 11 horas, e o irmão está pescando lá, ó, dormindo. Aí, não, Deus está aqui e tal e coisa, e vai até 11 horas. Você vai dormir até as 10 da manhã, mas o irmão tem que 5 horas da manhã levantar e ir para o trampo, lá trabalhar. Você tem que respeitar isso aí. Tem que se respeitar isso. Então o pregador tem que também respeitar e dizer, se é pregar 45 minutos, é 45 minutos. Não é ser radical e ser escravo do relógio, não, irmãos. É respeitar a quem você está ministrando. Vocês vão, irmão, sabe como é que eu, quando eu viajo pelo Brasil, que não conheço a estrada, e chega a hora do almoço, sabe como é que eu escolho o restaurante? Como é que você escolhe, pastor? Você vai viajando de carro e chega a hora de... Pastor Jefferson já está dizendo, principalmente se tiver bastante caminhão, né? Ah, você respondeu. É comida boa e barata. Você tem que conciliar essas coisas, comer bem e pagar pouco.
Tem gente que reclama, o povo foi levantando e saindo. Claro, meu irmão. Você ligou e esqueceu de desligar? Vai embora mesmo. Ninguém é obrigado. Então eu tenho que cuidar aqui. Eu estou dando uma olhada no relógio lá. É melhor você deixar de falar 5 minutos do que falar 5 minutos a mais e perder todo o teu trabalho. Então nós vamos observar o horário. Diante das ideias que você tem que medir a cada quantos minutos. São coisas que estão na elaboração da palestra, da mensagem que você tem que trabalhar. Isto, a Bíblia diz assim, que o espírito é sujeito ao profeta. É muito simples. É muito simples. Eu já vi. Não, amanhã é domingo. Meu irmão, e o que tem que haver que amanhã é domingo? Mas vai ter trabalho de escola bíblica dominical. Então eu tenho que cuidar aqui se eu quero ter frequência amanhã. Não é pregar tudo de uma vez só. Deixa um pouco. Irmão, o melhor da comida é ficar com um pouco de vontade de comer mais. Aí você volta lá. Agora quando você come demais, né? Teve um sujeito que pousou na minha casa essa semana e eu inventei de queimar uma carne lá para ele. E esse cara comeu tanto que ontem, quando nós estávamos vindo lá do caramba, eu duvido que vocês acertem quem é. Não estou muito bem assim para comer, tem pouco aqui e tal. Foi aquela janta, foi aquela carne assada. Isso é perseguição, não. Você me paga. Você quer me queimar dentro do povo aí, bota eu para pregar no Espírito seguido. Queridos, nós temos que é aquilo que a gente chama de simancol ou desconfiou. Todo palestrante tem que ter esse ingrediente. Então vai ser remédio: desconfiol e simancol. Quer dizer, mancar é isso, é observar. Você começa a levantar, sair, por exemplo, a Anania já está saindo, já estou precisando aqui. Será que está gostando? Eu sei disso. Aí a pessoa começa a levantar e ir embora. Até hoje eu não me esqueço, acho que o pastor José estava numa escola bíblica. Isso deve ter no mínimo 25 anos. Deram oportunidade para o moço no final da tarde para falar sobre liderança. E hoje falou a palavra liderança assim, liderança para cá, e não ia a lugar nenhum. Nós estávamos naquela escola bíblica e o povo começou a levantar e eu fiquei com vergonha, porque ficava, e o rapaz não parava. Se o pessoal começar, se eu quer ver parar, é começar a levantar e ir embora. Eu vou ficar fazendo o quê? Outra coisa, o outro que foi mencionado, o pessoal foi dar um foco para mandar. Vamos lá para o passeio público, então, irmão, sejam críticos. Isso se chama autocrítica. Você só pode falar se tiver quem escute. É óbvio isso. Então vamos prestar atenção. E eu quero parabenizar e estou agradecendo a Deus que eu estou vendo nos irmãos aqui a atenção dos irmãos. A atenção. Depois, mais tarde, vou falar sobre essa situação, como reagir isso diante de uma palestra que você estiver dando. Então, meus irmãos, agora divida o seu trabalho no mínimo em 5 áreas, que é o vocativo e frase de impacto. Primeiro, seja educado, cumprimente o seu público, aquele que está se escutando. Cumprimentar faz parte. Agora, não seja pegajoso, porque tem uns cabras que querem fazer uma meta com o pastor da igreja e começa a usar umas palavras difíceis, e a gente tem que carregar um dicionário, e a gente seja conciso, quer dizer, sintetize, seja sincero na sua saudação. Às vezes é inimigo do cabra que está ali como presidente da igreja. Ele está aqui o meu grande amigo. A vontade é dar uma punhalada nas costas do sujeito e tirar o fígado de um vaso. E aí você percebe
percebe, porque o público não percebe. Percebe se você está sendo sincero ou não. Uma noite eu preguei numa igreja nos Estados Unidos, na cidade de Hyannis, tinha um norte-americano lá que entendia português. E quando eu terminei de pregar a palavra, ele me procurou e disse: eu queria saber por que brasileiro prega diferente de americano. Eu disse: mas como assim, irmão? É porque vocês pregam diferente, vocês pregam assim com vida. Eu falei: bom, eu não sei, eu sei que é o jeito que eu sei. Aleluia. É essa a questão. Ser sincero, porque se falar de forma hipócrita é perder o público. Eu vou lá perder tempo um sujeito que fala meia hora só para fazer média. Não, meu irmão. Conciso, sempre entendendo que a glória daquele lugar, toda ela é para o dono da obra, que é Jesus Cristo Nazaré. Onde tem honra, devemos honrar, respeitar e, enfim, fazer toda a nossa parte, mas não sermos afetados. Tem pessoa muito afetada. Muito bem. Cumprimentando o público, revele o objetivo para captar o interesse. Revele o objetivo da sua palestra para captar o interesse e construa a sua palavra num crescendo, até chegar no clímax. Isso tudo nós podemos até ouvir na palestra do pastor Ciro, que vai falar sobre o homilético, que eu já tinha um demolhado. Em tese vai ser quase um assunto paralelo, mas não vai conflitar. Aliás, não vai ser redundante. A introdução apresenta-se o tema, né? Agora, esqueça temas mirabolantes. A igreja não gosta de coisa mirabolante. Preste atenção. Quanto mais simples e objetivo você for na sua palestra, melhor é o impacto e a recepção. Imagine se eu chegar aqui e começar a usar palavras difíceis, porque quero mostrar que eu tenho conhecimento. Diante da prosopopeia, da onomatopeia, o que é isso? Isso é simples. É como aquele, deixa eu falar. Eu quero impressionar o irmão, mas o irmão é pescador, ele nunca frequentou um banco de escola, ele não é versátil na gramática. Isso me faz lembrar a experiência daquele que chegou à margem de um rio e precisou do serviço de um ribeirinho, e o professor disse: o senhor conhece geografia? E o remador estava lá: não, não sei o que é isso. O senhor sabe história? Não, não sei. O senhor sabe falar outro idioma? Não sei. E foi perguntando, e o coitado do pescador, o remador, começou a ser misericórdia diante de um. De repente, a canoa bate numa pedra no meio do rio e vira. Ele ficou tão entretido com a conversa daquele sabidão que a canoa virou. Aí o pescador: o senhor sabe nadar? Que à medida que ele ia dizendo: o senhor perdeu um quarto da sua vida, o senhor não sabe geografia, não sabe história, perdeu um quarto da sua vida. E foi perdendo a vida toda, o pescador. Quando a canoa virou, e veio: o senhor sabe nadar? Não sei, então perdeu a vida toda. Que eu sei. É tudo relativo, meus amados, tudo relativo. A introdução apresenta o tema, orienta os ouvintes no contexto a ser desenvolvido e informa sobre os caminhos a serem percorridos. E é o desenvolvimento que expõe aquilo que a gente chama de argumentos que possam provar a tese defendida. Por exemplo, se eu quero, o meu objetivo e sinto no meu coração, Deus me orienta, que eu vou orar no final do culto por enfermos, para Jesus curar. Obviamente que
entro na operação do Espírito de Deus, independe da mensagem que eu prego. É Deus quem opera. Mas os irmãos podem observar, se o pastor começa a falar sobre o batismo do Espírito Santo, começa a ler batismo do Espírito Santo. Essa não é. É não é. Se você dá ênfase no evangelismo, as pessoas vão se interessando pelo evangelismo. Quando se fala sobre missões, ensino teológico, então toda palestra tem um objetivo. Qual é o objetivo desse simpósio? É dar um reforço aos alunos do IBATEP, no curso que estão fazendo, e despertar outros a vir a fazer o próprio curso e ter condições de desempenhar a tarefa que está proposta. E a questão é que muitas vezes nós começamos, andamos pelo caminho, não sabemos como parar. E isso me lembra a história que eu escutei no púlpito da igreja de Munster. Nós estávamos com um pregador no púlpito, usando da palavra, e estava eu, o pastor Pauline, pastor fisioterapeuta aqui no Curitiba, o doutor Eliezer, outros pastores, era uma escola bíblica. E o pregador naquela noite não sabia como desconectar. Ele começou a desenvolver um bom ensino, mas na hora de parar, ele não sabia como encerrar. E um daqueles pastores, por questão de ética, não vou mencionar, ele saiu do lugar e veio onde eu estava, eu e o pastor Paulino, e contou uma história que eu vou passar para os irmãos. Um certo sujeito, cliente, desejando comprar uma motocicleta ou motocicleta, foi a uma loja e, chegando lá, escolheu a moto e disse: o senhor pode, eu posso experimentar? Pode, desde que eu vá na garupa. Tá tudo bem, tirou a moto, funcionou e saiu. O vendedor montou na garupa e vai. E saiu pelas ruas da cidade, saiu pela estrada, acabou o asfalto, entrou pelo... E o vendedor começou a preocupar, porque o homem não parava. Aí de repente o vendedor bate no ombro do motociclista lá e diz: meu amigo, está na hora da gente voltar. O senhor não quer dar uma paradinha para o meu amigo? O negócio que eu não sei parar esse trem aqui. Tem pregador que é isso, não sabe a hora de parar. Queridos irmãos, outra coisa, o título, a mensagem interessa ao público. O que eu vou falar desperta no público, chama atenção em mim ou na mensagem? Qual é o nosso interesse? Tenho certeza, irmãos, que o interesse nosso aqui é que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado, e que a igreja se alegre no Espírito. É esse o interesse de qualquer obreiro temente a Deus. Eu não estou interessado, olha como que ele, não, amado irmão, é a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. E se eu, dentro do reino de Deus, quero continuar sendo usado, eu tenho que desaparecer e aparecer a glória de Deus na minha vida. Quando eu começo a aparecer demais, irmão, desaparece a glória de Deus na minha vida. Eu estou batendo nessa tecla para dizer aos irmãos, sempre debaixo da graça e da orientação do Espírito de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cuidado ao contar experiências ou cuidado ao contar ilustrações, porque a gente já escutou cada mentira por aí afora, como essa que eu contei ontem à noite. E o advogado no outro dia me telefonou: pastor, eu escutei aquele, não convertido. Isso é querer abusar da inteligência das pessoas. Deus opera assim, meus irmãos. Deus opera de forma que você não pode e eu não posso imaginar. Contudo, devemos ser coerentes, porque como é que você sabe que uma pessoa está falando a verdade? Pela riqueza de detalhes como ele fala as coisas. Por que se dá 2, 3, 4, 5, 6 depoimentos sobre uma mesma história? Por que as autoridades fazem isso?
para descobrir se não está havendo contradição naquilo que estou depondo. Então, quando eu falo de Jesus, não falo por prazer. Quando você falar de Jesus, fale por prazer de servir ao Senhor. Oh, glória a Deus! E ter certeza. É como aquele irmão que chegou ao pastor e disse: pastor, o senhor não precisa nem falar, mas eu tenho observado, pastor, que quando o senhor está sentado ali, olha a cadeira que o pastor José senta aqui. É essa aqui? Essa aqui. O irmão disse para esse pastor: quando eu vejo o senhor sentado naquela cadeira, pastor, o senhor transmite para a igreja uma segurança. Parece que o culto flui melhor, os obreiros dirigem com maior prudência. Às vezes o senhor só dá a bênção apostólica, mas eu saio dali realizado. Esse pastor escutou isso. Sabe por quê, irmão? Porque aquele pastor, aquele obreiro está transmitindo à igreja a presença de Jesus Cristo. Agora, fazer como aquele outro: pastor, o senhor viajou, foi uma bênção para a igreja. Aí é alguém. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Se Ele é tudo para ti, levante a sua mão e glorifique. De filosofia, de mensagens polidas, de mensagens com palavras bonitas, de impressionar o público. O mundo está cheio. O que o pecador precisa vir aqui viver é a glória de Cristo no nosso meio, e sentir a necessidade de dizer: sou pecador e preciso desse Salvador. Aleluia. Ele precisa sentir paz da sua alma e ser tocado pelo Espírito do Senhor. É isto que o mensageiro, o pregador, o orador tem que ter na sua vida. Ele tem que desejar. Esse é o nosso papel de servo. Agora, irmãos, precisa ter conteúdo. Como é que você adquire conteúdo? Um dia eu recebi um vendedor de livros em casa. Modéstia à parte, eu tenho uma meia dúzia de livros. E o vendedor de livro olhou assim para aquela biblioteca e disse: pastor, eu sou obrigado a me colocar de pé. Não, por quê? Eu quero dar um parabéns. Lógico que o interesse dele era me vender mais uma coleção. Isso aí estava na cara. Mas eu tenho visitado, tenho andado por alguns e não vejo uma quantidade de livros em escritório dessa forma. Meu amado irmão, acredite, invista em você. O que eu quero dizer com isso? Tem boas livrarias aqui. Compre livros que pode parecer maçante a sua leitura, mas que vai trazer a você condição de adquirir cultura, porque para você ter o que apresentar, você precisa ler. Outra coisa importantíssima é fazer o que vocês estão fazendo aqui: ouvir outras pessoas. Por mais simples, irmão Jethro, que seja um pregador, ele sempre tem uma lição para a gente. Se eu pedir a um irmão que trabalha no mar, é pescador, e ele contar a experiência das suas pescas e de pescarias que ele tinha feito, isso me ajuda.
Eu nunca fui em alto mar. Eu não tenho experiência de pescador lá fora, lá dentro do mar. Eu não sei o que é ondas enormes balançando a canoa, só no sentido espiritual, que às vezes o barquinho vai quase afundando, mas Jesus está dormindo dentro do mar, garante a presença da vitória. Se toma um lavrador e ele usa de ilustrações que aprendeu lá na lavoura, ele tem que ensinar para nós. Você pega aquele doutor, seja ele advogado, médico, odonto, seja lá o que for, ele tem que ensinar também. Então, uma das razões para você falar bem é procurar ouvir. Ouvir. Porque a igreja é inteligente. Em determinado campo por aí tem um pregador. Ele gosta de pregar em congressos. E ele gosta de pregar na igreja que ele é membro. Mas a igreja está de olho nele, já está de binóculo nele. Porque ele só vem na igreja quando vai pregar. O que é que está revelando o caráter desse homem? Que ele não é humilde. Ele não é humilde. Você quer falar bem? Faça o que está fazendo aqui. Escute outros. Se eu começar a contar aqui experiências da minha juventude, o pastor José começar a contar as experiências de relacionamento em uma série de situações, os mais novos, mas existia isso? Era dessa forma? É claro que alguém ontem deve ter se assustado dizendo assim, pastor, mas como? O senhor não está exagerando? O seu professor de escola dominical dizia que o senhor estava desviado porque queria fazer um curso teológico. Pois isso eu escutei, irmãos. Hoje é impossível você dizer, olha, quem fizer curso teológico está desviado, porque todos sabem da necessidade que tem de fazer um curso teológico. Isso se tornou natural. Na década de 30, quando começou o ciclo de oração aqui é uma bênção, não é, irmãos? É ou não é? Toda a Assembleia de Deus, toda a igreja tem uma sociedade feminina. Mas quando começou esse movimento de oração na década de 30, lá no estado do Pernambuco, meu irmão, isso deu pano para manga. Eu conheci a cofundadora do ciclo de oração da Assembleia de Deus na década de 30, lá em Casa Amarela. Ela me contou, dizendo da dificuldade que, onde já se viu mulher estar reunindo sozinha. Você é filho de pioneiro, você sabe disso. Ai do pastor hoje que não entender esse lado e não der oportunidade para as irmãs. É como diz aquele irmão, Deus livre. Colocar uma irmã para dirigir um culto há alguns anos atrás, isso era blasfêmia. Era ou não era? Era. Hoje, agora mesmo nós estamos recebendo uma irmã lá em Apucará, no final do mês, né? A carioca prega. A mulher tem tutano espiritual, viu? Há dias atrás, uma outra irmã, agora na convenção, pregou para os pastores lá do Rio, a Janimara. A moreninha, irmão, é um esqueleto assim, mas é uma coisa, ela é alta, então ela fica encurvada assim, tão magra que é. Mas quando abriu aquela boca e a Bíblia sai do teu coração os desejos maiores da glória a Deus, porque a menina tem Bíblia, tem graça, tem unção, e pastor disse, aleluia, glória a Deus e tal. A mulher tem tutano espiritual. Então vamos respeitar, meu filho, Deus está usando. Então quando se conta essa experiência de 30, 40, 50 anos atrás, tem pessoas que hoje, já se viu, isso não é possível que aconteça, coisa acontecia, meus irmãos. No ano em que fui consagrado a pastor, um dos pastores, isso foi em 1981,
Um pastor me chamou e disse: pastor Daniel, de todos esses que foram consagrados, eu quero falar contigo. E ele abriu o coração e dizendo a sua mágoa, do seu sentimento consigo próprio. Disse: pastor Daniel, eu excluí por causa de grapete. Tem gente aqui que não sabe nem o que é grapete. Quem se lembra da grapete? Levanta a mão. Só os mais velhos. Cruxe. Essa melhorou um pouco. Mas lembra da conga também? Que chute. Lembra? Alpargata-rodas. Quem se lembra? Você molhava aquele troço na poça de lama, rapaz, dentro de água, aquele negócio crescia. Mas dá uma olhada no teu sapato, vê que coisa boa aí, né? Sabe o que eu fiz muitas vezes, irmãos? Andava descalço da minha casa até no pátio da igreja, lavava os pés e colocava a botina para poder entrar na igreja, terminava ali, tirava para economizar o sapato para durar. Ontem eu falei com minha esposa: olha, reúne os pares de sapato aí e dá para aquele irmão que ele usa o mesmo número. Eu não tenho saudade daquele tempo lá não, meu irmão. Não. Eu só estou contando experiência para os irmãos. Não sou saudosista nessa parte não, de jeito nenhum. Então, queridos, são coisas que nós temos que prestar atenção na hora da mensagem. Então, cada um tem um tipo de mensagem que pode me fazer benefício. Então, por essa razão, eu não posso dizer, não vou escutar o Zé Alves, porque eu não gosto do Zé Alves. Mas o Zé Alves deve ter suas experiências, e eu sei que tem. Nós somos da mesma geração. Ele, Maringá e o Cascavel. Cada um que aconteceu aí. Experiências. Então eu tenho prazer. Deus atrás falou sobre o trabalho do céu. E aí ele começou a falar umas palavras bonitas em grego, né? Operetes, opera. Falei: maravilha, que tal o Zé Alves falando do grego, meu filho? Mas eu lembrei. Eu tenho certeza que alguns irmãos, não todos é óbvio, você tão egoístas assim, tão otimistas assim, mas alguns irmãos vão dizer assim: graças a Deus escutei algumas experiências, gostei do pastor Daniel. Diz: dá para o gasto. Mas cada um tem a sua experiência. Por essa razão, irmãos, eu sempre digo aos obreiros: não vou dirigir o culto, só vou dar a bênção apostólica, eu quero te escutar. Pastor, o senhor deve falar. Não, meu filho, onde é que você vai aprender? E o interessante é que quando alguém começa a falar, Deus começa a falar no meu coração: mas você pode pregar isso, me dá mensagem através da mensagem daquele irmão que a gente está colocando para aprender. Já aconteceu isso, pastor? Já. Isso é a ação do Espírito de Deus. Então não tem ninguém aqui nesse plenário que não possa e nem precise escutar os outros, porque se você quiser ter a capacidade, a graça de falar, você tem que primeiro ouvir para poder falar. É princípio fundamental, é ouvir. Ah, eu não vou gastar, vou lá e tal aquele simpósio, porque eu já sei, tu não sabe não, meu irmão. Então invisto em você, escute. Agora não seja papagaio também não. Já estou encerrando, pastor. Já estou encerrando. Eu sei, eu já desconheço. Então escute para depois falar. Isso vai enriquecer tanto a você como aqueles que te escutam. Queridos irmãos, seja claro em sua comunicação, estabeleça metas a curto, médio e longo prazo para a busca da excelência em sua comunicação. Bem, eu encerro por aqui esta primeira face. Amanhã, porque hoje eu acho que é só, né? Eu vou falar sobre estrutura de uma apresentação, que é a expressão corporal, voz e conteúdo. Né? Então, os irmãos, porventura, entenda que a sua forma de falar, de gesticular, também existe aquilo que a gente chama
eu descubro como é que uma pessoa está satisfeita ou está recebendo o que eu falo sobre a forma dele sentar e a forma como ele está. E não é tão espiritual não. Quer ver uma coisa? Dá licença. Pastor José Alves, por favor. Diga ao pessoal o que você está sentindo aqui. Pastor, o que é que você sentiu na minha mensagem? Exatamente um desprezo, uma característica negativa. E a mão também, você não sentiu o toque na minha mão. Agora se você pega aqui, mas senhor meu amado, como é que vai você? Tudo bem?